Muitas mulheres não se apaixonam pelo homem que está ali na frente delas, mas pelo potencial que ele pode se tornar. E uma das maiores causas de frustrações nos relacionamentos é se apaixonar justamente pelo potencial do outro e se apegar àquele potencial que a tua mente está criando. E se você já pensou, ele pode ser muito mais do que isso, cuidado. Talvez você esteja apaixonada pelo potencial e segurando com unhas e dentes aquela ilusão criada pela mente, evitando ver a realidade. E isso não quer dizer que ao ver a realidade o relacionamento termina, mas muitas vezes se torna possível estruturar essa relação. A única coisa que impossibilita estruturar uma relação é a gente continuar nutrindo uma ilusão de quem é a pessoa, do que é essa relação. Então, se essa introdução já fez sentido pra ti, já fica por aqui pra gente conversar sobre isso hoje. Já deixa teu like, se inscreve aqui no canal, que aqui a gente fala sobre relacionamentos maduros, conscientes, autoestima, autoimagem, muitos assuntos que eu tenho certeza que vão contribuir pra ti, porque ninguém chegou aqui por acaso. Pra gente se localizar aqui, eu separei 3 exemplos diferentes de momentos onde a gente se encanta, se apaixona pelo potencial da outra pessoa, ou a gente se apega àquele potencial, porque sim, existem situações diferentes e que a vida pode estar nos tentando trazer algum aprendizado, alguma transformação a partir daquele relacionamento. Porque é algo que eu digo muito, relacionamentos vêm para nos transformar. É claro que vem também para a gente compartilhar a vida, para sermos felizes, mas também vem para nos transformar, principalmente aqueles que não vêm para ficar. Aí as transformações são um pouquinho mais desafiadoras, mais profundas, e a gente precisa de uma dose de consciência para poder viver aquelas relações. Inclusive, isso é uma coisa que eu falei no meu último vídeo. Vou deixar o card aqui em cima, caso tu não tenha assistido ainda. Uma coisa básica que a gente precisa compreender é que quando a gente se relaciona com o potencial de algo, com aquilo que a gente espera de algo, com a nossa expectativa, a gente não tá se relacionando com a realidade. É como se a gente fosse no shopping, mas batesse o pé dizendo que ali é, sei lá, um parque de diversão. E aí tu vai andar naquele shopping buscando uma montanha-russa. Ou tu vai numa concessionária achando que é uma padaria. E aí tu fica firme naquela ideia, aqui é uma padaria. E tu não vai conseguir comprar o teu pão ali. O máximo que tu vai conseguir é pegar o lanche de alguém que trabalha ali e tem um pão. Brincadeiras à parte. Mas percebe que quando a gente interage com a realidade a partir de ilusões, a partir de projeções, a gente não consegue realmente interagir. E um relacionamento só consegue se fortalecer ou cumprir o seu propósito na nossa vida e nos liberar para viver algo mais alinhado com a gente, se a gente interage com a realidade que está surgindo. E até mesmo essas ilusões, elas têm uma mensagem para nos entregar. Por isso eu separei em 3 exemplos. Então, vamos lá. Quem sentir, pega aí papel e caneta, porque vai ser bem interessante. O primeiro exemplo é quando um comportamento já está super evidente, mas a gente está fingindo que não vê. Esse é um exemplo real. 2 pessoas que estavam se conhecendo e uma daquelas pessoas de vez em quando postava algumas coisas nos stories e falava assim pra ela: eu vou ocultar esse history porque eu marquei uma coisa com um amigo meu e aí eu desmarquei pra estar aqui contigo. Ela já sentia, opa, pera aí, que estranho isso. Esse comportamento dele mostra um aspecto que não é o mais verdadeiro. A gente conversando aqui dá pra gente perceber, não mostra uma pessoa que é verdadeira. E aquilo que ela faz com outra pessoa, quem vai me garantir que ela não faz comigo? Então ela está mostrando um comportamento, ela está mostrando um valor, ela está mostrando um princípio dela e que muitas vezes a gente está vendo isso. É como aquela pessoa que fala mal da melhor amiga dela pra ti. Se ela fala mal da pessoa que ela colocou ali como muito importante na vida dela pra ti, o que te garante que quando ela tiver com outras pessoas ela não vai falar mal de ti também? Então a gente precisa ver o que está além do óbvio e confiar nessa nossa visão. Uma coisa é a gente ver algo onde não tem. E a tua mente disser, não confia nessa pessoa. E pode ser as tuas feridas antigas. Tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre isso também, inclusive sobre as 5 feridas emocionais, que eu recomendo que tu assista.
mas eu estou falando aqui dessa visão clara sobre a vida, de saber que comportamentos vêm de pensamentos, de valores, de princípios. E nessa primeira situação, a gente precisa parar um pouquinho e refletir sobre aquela situação, sobre aquela pessoa. Nossa, eu tô percebendo todos esses atos que não condizem. Quem sabe então, ou eu converso com a pessoa, ou então eu reflito, mas o que que tá me fazendo ficar nessa relação? Porque afinal, um relacionamento também se nutre a partir de admiração. Será que eu admiro essa postura? E é claro, gente, aqui vale também uma observação. Todos estamos, e aí eu vou falar sobre isso no terceiro ponto, mas todos nós estamos evoluindo, crescendo. É claro que vai ter algumas ações que as outras pessoas vão fazer que tu vai pensar assim, nossa, isso daqui não é tão interessante, mas ela está em processo de aprendizado. Só que uma coisa é a gente perceber que o outro está em processo de aprendizado, de evolução, e a outra coisa é a gente ver que aquilo faz parte da característica da pessoa e que ela não está olhando para aquilo. Bom, vamos já para o segundo exemplo, então, já que eu já estou atravessando ele aqui. Mas antes, na verdade, da gente ir para esse segundo exemplo, uma coisa que faz com que muitas mulheres fiquem aceitando esses comportamentos, percebe que a outra pessoa não tem aqueles valores que para ela é importante e elas permanecem naquele lugar. Eu já atendi muitas mulheres que a gente foi entendendo o que que tinha lá no subconsciente dela que fazia ela aceitar aquelas condutas e a gente chegou num ponto que é eu não vou encontrar outra pessoa no mundo. Ou o tempo já passou para mim, ou quem não vou conseguir encontrar alguém que tem esses traços que essa pessoa tem e que esses traços aqui, tirando toda aquela outra parte, são tão positivos. A gente precisa sair desse pensamento de escassez. Existem quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, quando a gente se vê pequena numa relação, insuficiente, ai, o outro me dá tanto, ou o outro é tão maravilhoso, mas tem várias coisas que não estão alinhadas comigo, mas eu me vejo como pequena, eu vou aceitando coisas que eu não precisaria aceitar. A gente precisa se ver de igual para igual numa relação. O outro é importante e eu sou tão importante quanto. E se for para nós ficarmos, ok. Se não for, tem quase 8 bilhões de pessoas neste mundo. A gente precisa dissolver aquele pensamento de escassez. Então, conectando com aquilo que eu falei, de a pessoa está mudando ou a pessoa não está mudando, a pessoa está evoluindo ou não está evoluindo. E eu vejo que muitas mulheres, e eu já passei por situações assim, onde o teu atual ou o teu ex diz assim, ai, vai ser diferente, eu vou mudar, eu vou fazer as coisas de uma forma diferente. E aí nasce aquela esperança no teu coração. Aquela, ai meu Deus, sim, era tudo que eu queria ouvir. Ele finalmente entendeu. E eu sei que é muito frustrante quando vem essa esperança, o relacionamento continua e nada muda. É claro que existem outras realidades, onde a pessoa começa a olhar para aquilo, talvez ela não esteja olhando no tempo que tu gostaria, mas ela está olhando para essas situações, ela está olhando para aquilo, para aquele problema que aconteceu, que eu chamo de efeito de uma causa, porque um problema acontece numa relação porque existiram situações que geraram aquele problema. Então a gente precisa olhar para a causa daquele efeito. Tem o último vídeo eu falo sobre isso. Então tem dois cenários aqui. Um primeiro cenário, aconteceu um problema, e a gente começa a olhar para aquilo ali, e aí cada um vai ter o seu tempo de evoluir, de olhar para suas questões. E aí é muito importante que a gente tenha consciência disso. E existe um outro cenário que é acontecer um problema, a pessoa disse que vai mudar, que vai olhar para aquelas questões e ela não faz nada. Dizer é muito fácil. Eu posso falar para vocês, gente, eu estou aqui flutuando. Vocês acham que eu estou sentada numa cadeira? Não, eu não estou flutuando. Estou falando isso? Mas não é isso que está acontecendo. Então, a fala, o dizer é muito simples. Por quê? Porque basta a nossa mente consciente, só que a mente consciente é só 5%. Onde que realmente está a causa dos efeitos, ou seja, a raiz dos meus comportamentos, das minhas atitudes, está no meu subconsciente, que é 95%. E aí a gente vai falar de crenças, padrões, lealdades invisíveis com a nossa família. E pra gente olhar para isso é um pouco mais profundo. Quem já fez alguma terapia, constelação, quem já foi atendido por mim na reprogramação mental, sabe o quanto isso é algo que é mais profundo. E aí é claro que vale a gente conversar nessa relação, porque é muito importante que haja essa conversa, essa clareza de, olha,
essa situação aconteceu, não basta só a gente dizer que vai ser diferente. A gente precisa ter ações que vão levar a um resultado diferente. O que a gente pode fazer? É o que eu sempre digo, ver o relacionamento como uma empresa, onde existem dois sócios. Sócios não vão dizer assim, ah tá, vamos lá ter outro resultado e segue fazendo as coisas de sempre. Não, eles sentam, conversam, estabelecem estratégias para que seja um resultado diferente. Então vale ter essa conversa, vale ter 2 conversas assim, 3 conversas assim, mas aí tu percebeu que a pessoa não tá afim de mudar, que ela só tá afim de falar que vai ser diferente, que não há chance de realmente a pessoa começar a se movimentar, aí vale tu te questionar, opa, peraí, o que tá me mantendo aqui? Deixa eu olhar a realidade. Deixa eu sair da ilusão, porque é confortável, é bom aquela esperança de, ah, agora ele falou que vai ser diferente, mas a gente fica naquela montanha russa de, agora ele falou que vai ser diferente, não tá diferente, agora ele falou que tá diferente, não tá diferente. Eu não tô vendo nenhum tipo de evolução, nenhuma fração de segundo, de milésimo de uma evolução. Se eu tô vendo, tudo bem, tá crescendo, nem que seja aos pouquinhos, as coisas estão mudando. Mas se não tá, deixa eu olhar a realidade então. E aí a gente volta para cura daquele medo. Minhas deusas, se um ciclo se finaliza, outro inicia. O universo não deixa espaço vazio. Vocês já perceberam quando tem vários carros no trânsito e aí tem uma brechinha entre um e outro? Se abre essa brechinha, logo vem outro carro. E entra ali. Da mesma forma, o universo se organiza. E aqui eu não quero dizer assim, ah, vai terminar o relacionamento e aí do nada vai, logo em seguida vai aparecer alguém. Não, mas tu não vai ficar sem amor, sem segurança, porque muitas vezes o que nos trava, nos prende numa relação não é nem só o fato de que, ah, eu vou ficar solteira. Não, mas é porque eu acredito que essa pessoa tá me dando alguma coisa que eu não consigo me dar sozinha. Por exemplo, segurança, proteção, amor, carinho. E aí, muitas vezes, quando finalmente essa mulher consegue finalizar aquela relação, inicia-se um ciclo onde ela se preenche daquilo. Ela percebe que ela consegue se dar aquilo. E aí sim se abre uma possibilidade de ela viver um relacionamento onde existe aquilo. Não porque ela busca no outro, mas porque ela já é aquilo, ela já tem, ela já vibra na frequência daquilo também. E aí a gente conecta com um último exemplo, que é a seguinte projeção: eu ver no outro algo maravilhoso, incrível, e aí depois eu ver que não era aquilo. Por exemplo, nossa, conheci uma pessoa, ela parece super segura, super focada, cheia de metas. Aí passa um tempo e tu vê que aquela pessoa não é bem assim. O que acontece muitas vezes é que a vida tá tentando te mostrar algo que existe dentro de ti, mas que tu não percebe em ti, ou algo que tu quer desenvolver e não acredita que tem essa capacidade, ou nunca parou para olhar para isso e a vida tá tentando te puxar para esse lugar. Então ela te mostra alguém com essas características. Só que muitas vezes a pessoa nem tem, tá? Já ouvi relatos assim da pessoa ver, nossa, essa pessoa aqui tem uma estrutura financeira, segurança, e a pessoa não tinha nada daquilo. Só que aquela mulher viu tudo que ela queria construir na vida dela projetado naquela pessoa. E quando a gente percebe isso, é libertador. Porque a gente sai, por exemplo, de dinâmicas onde a gente se sente inferior. Ah, essa pessoa é tudo isso e eu não sou nem um pouco disso. Pode ser até mesmo que a pessoa seja realmente muito segura, muito confiante, só que tu não é inferior a ela. A vida te trouxe ela para tu ver que tu também tem esses aspectos em ti, para que tu possa desenvolver, trabalhar esses aspectos dentro dessa relação, ou daqui a pouco uma pessoa que veio só de passagem na tua vida, mas para que te deixou, digamos assim, esse legado. A vida te trouxe ela a fim de te mostrar esse ponto em ti. Eu acho que eu já trouxe aqui algumas vezes que eu vivi um relacionamento lá no passado que pra mim foi um marco na minha comunicação. Eu achava que eu era muito tímida. E eu atraía uma pessoa que era super comunicativa. E por um bom tempo eu me senti inferior. Falei, nossa, mas essa pessoa é tão comunicativa e eu aqui tímida. Até que eu fui percebendo, o autoconhecimento entrou na minha vida, essa visão quântica da vida entrou na minha consciência e eu fui percebendo que aquilo que eu via no outro existia em mim. Só que eu precisava olhar para dentro de mim e despertar essa potência, parar de me ver como pequena, olhar a realidade como ela realmente é.
e não a partir dessas ilusões que meu ego me conta, de que eu sou pequena, de que eu sou inferior, de que não... Não, eu sou grande, eu sou capaz, o outro é meu reflexo. O que ele está refletindo sobre mim? O que eu vejo de tão maravilhoso no outro que existe em mim? Nesse vídeo eu falei sobre o relacionamento com o outro, mas vocês percebem que o relacionamento com o outro nos convida a ver como está a nossa relação com a gente mesma? E esses dois relacionamentos, para que eles sejam fortes, para que eu me sinta potente e eu construa uma relação potente, eu preciso ver a realidade. Eu preciso soltar as minhas projeções, as minhas ilusões, as minhas expectativas e ver a realidade, ver a verdade. Porque assim eu consigo construir uma relação saudável com o outro e comigo. Fez sentido? Deixa aqui nos comentários o teu relato, as tuas percepções sobre esse assunto. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aqui eu falo muito sobre relacionamentos conscientes e maduros. Então já se inscreve, deixa teu like nesse vídeo. Eu fico por aqui, mas até o nosso próximo conteúdo.